O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que perdeu do América Mineiro 1-0 e perdeu também uma grande chance de se distanciar da zona de rebaixamento. O resultado mantém o tricolor na 12ª posição com 42 pontos, enquanto a equipe mineira, até então pior time do Brasileirão, chega aos 27 pontos e deixa a lanterna da competição para o Santa Cruz. Veja os gols. No Independência, Michael aproveitou o vacilo da zaga e chutou forte para garantir a vitória do América Mineiro sobre o São Paulo por 1-0. Esse foi o segundo triunfo seguido do América no Campeonato Brasileiro. Dominamos, mas não conseguimos concluir. E esse foi não tem muita coisa para falar. Foi o jogo. O jogo inteiramente do São Paulo, mas não tivemos a felicidade de marcar. Fazer as contas na melhor colocação. Esse foi o meu discurso antes do jogo. Na melhor colocação. Não pode ser o São Paulo do 12º. Como eu já disse, eu assumo a responsabilidade do gol tomado, não a responsabilidade da derrota, porque a nossa equipe criou 5, 6 oportunidades para fazer o gol. E eu, como goleiro, como eu que fico debaixo das traves, e eu não posso deixar a bola passar, então eu assumo a minha responsabilidade. A preocupação, ela existe. Como eu falei no último jogo, que a gente saiu com os 3 pontos. Não poderíamos abaixar a cabeça, não poderíamos relaxar. Temos que conquistar mais pontos, temos que chegar aos 48, aos 50 pontos para que a gente possa ficar mais tranquilo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um jogo fraco de se ver, difícil de assistir. Muitos erros de passes, erros de finalizações. O São Paulo até teve a posse de bola no primeiro tempo, criou algumas oportunidades, numa no chute do Chaves. Aí o goleiro do América, que foi o grande nome do jogo, aí ele deu rebote, no fim apareceu depois o David Neres na sequência, com 2 chutes, ele pegou os 2 chutes. Olha, foi o nome do jogo, foi o goleiro do América. Em contrapartida, não dá para você crucificar o Denis, que até acho que falhou no gol, mas sabe, foi pego de surpresa num chute de longe, 2 falhas antes da bola chegar até o Denis. Falhou o senhor Wesley, que perdeu a bola na frente, depois falhou o Maicon, que foi encoberto pela bola, e aí um chute de longe surpreendeu o goleiro Denis. A situação de São Paulo, eu achava que era confortável depois daquela virada contra o Fluminense. Achei que seria um divisor de águas, um São Paulo mais assertivo, mais confiante. Ganhou da Ponte Preta depois na sequência e perde do América em Belo Horizonte. Aí você vai perguntar, a situação de São Paulo ainda é tranquila? 6 pontos acima da zona do rebaixamento, só que bota uma baita pressão no time para o jogo contra o Corinthians. Por quê? Faltam 5 rodadas. Vamos imaginar que o São Paulo perca para o Corinthians no estádio do Morumbi. Convenhamos, não é nenhum absurdo, não é nada fora do comum. Aí vamos imaginar que o Vitória vence em casa o Atlético Paranaense na rodada, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Essa diferença de hoje, que hoje é de 6 pontos, faltando 4 rodadas, vai ser de apenas 3. E o Internacional ganha do Palmeiras. Independentemente do Internacional. Quer dizer, a diferença para a zona de rebaixamento cai para 3. É muito pouco, faltando 4 rodadas. Então, para um time que já está tarimbado na luta contra o rebaixamento, que é um processo natural, entenda-se o Sport, o América Mineiro, Figueirense, ok. Agora, um clube como São Paulo, assim como Cruzeiro e Internacional, o peso é muito maior. Então, a situação não é desesperadora, mas está longe de ser confortável, Chico. Mas pode ficar desesperadora, você tem razão. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Se perder do Corinthians, vai ser realmente o divisor de água do São Paulo agora, esse jogo contra o Corinthians. Como o Corinthians também não está lá, um time muito confiável, né, que não tem perdido, mas tem empatado jogos idiotas, né, jogos bobos, jogadores muito inocentes, jogadores que não servem, não tem nível para vestir a camisa do Corinthians, é um clássico que você não sabe quem está pior, né? É o clássico Halloween. Né? O Halloween foi ontem, né? Eu sei que o meu neto estava lá em casa e andou no prédio atrás de doçura ou travessura, né? E saiu lá de casa com uma cabeça de abóbora cheia de doce, né? Segurando assim na mãozinha. É bonitinho. Então, quer dizer, mas o clássico Halloween é esse aí, que é o clássico dos bruxos, das bruxas, dos 2 times de São Paulo,
que são grandes e que estão numa pindaíba danada. Só não estão piores. Aliás, o São Paulo está pior que a Ponte. O São Paulo está pior que a Ponte, o Corinthians não, porque teve uma gordura ainda no primeiro turno, né? O Tite ainda deixou uma boa gordura pro Cristóvão Borges. Agora, por que saiu esse gol aí, Celso? Vamos ver se você é bom goleiro. Porque ele estava mal colocado, ele estava muito pro lado esquerdo do gol. Aí, ó. Quando ele vê que a bola está indo muito no canto, ele não consegue voltar. Ele estava adiantado também, Não, Chico? ele estava... Não, adiantado não. Até se ele tivesse adiantado, mas bem colocado, mais pro centro do gol, ele teria pego essa bola com facilidade. Mas talvez ele tenha pensado em sair, né? Para fazer uma cobertura, né? Para não deixar... Acho que ele não imaginava o chute. Exatamente, mas ele estava super mal colocado, por isso que ele tomou esse gol. Então continua sendo goleiro chama-gol, né? Que não inspira a menor confiança. Eu perguntei para o Marco Aurélio Cunha, quando ele estava aqui domingo, que tem visíveis pretensões de ser presidente de São Paulo, se ele era verdade que o Cássio estava indo para o Morumbi. Ele, numa empáfia danada, falou não, imagina, não precisamos do Cássio. Precisa sim, Marco Aurélio Cunha. Precisa falou de que goleiro. O Cássio é muito Mas identificado o São Paulo com o já Corinthians. ratificou que não vai contratar nenhum goleiro. Que o goleiro é o dele. Isso é uma bobagem, porque esse goleiro ele é complicado. Ele é complicado. Vê aí o Palmeiras em que posição que está. Veja aí, por quê? Porque tem bons goleiros. Tinha o Praz, aí entrou o tal do Wagner, não deu certo, né? Aí o que aconteceu? Arrumaram um outro, esse tal de Jailson, que pega tudo, né? Saiu o Jailson, entrou outro, perdeu do Santos. Então o goleiro, lógico que é fundamental. É importantíssimo o goleiro. Então, e o goleiro do São Paulo é muito fraco, né? Ele não serve para jogar no São Paulo. Então tem que haver uma mudança sim o ano que vem. Vote na enquete que está no ar lá no site gazetesportiva.com. A gente quer saber a sua opinião. Você acha que o São Paulo vai ser rebaixado? Acho que a gente já fez essa enquete aqui, mas é que o São Paulo tinha dado uma melhorada, agora vacilou. O Celso achava que não. Continuo achando que não, mas vai ser na Bacia das Almas. Tipo, última rodada, não acredito. O São Paulo é muito irregular e joga pressionado. Então, ontem mesmo eu dizia aqui, né, antes de pensar em G6, tem que pensar em se livrar do rebaixamento. A gente até falava olhar para a parte de baixo ou de cima da tabela, né? Sabe, vai escapar, mas vai ser na Bacia das Almas. Chicão, tem ameaça? Cai? Você acha que cai? Cai o São Paulo. São Paulo cai. Pode escrever o que eu te falo. Vai cair o São Paulo. O São Paulo está fazendo aquele mesmo trajeto que fez o Corinthians, que fez o Palmeiras 2 vezes. Não, imagina, o Palmeiras não vai cair. E não conseguia vencer. Eu me lembro que o goleiro era o Sérgio, ainda jogava o Zinho. O Palmeiras tinha um bom time. O Luxemburgo saiu do Palmeiras, foi para o Cruzeiro. Nossa, lembra aí? A primeira queda do Palmeiras. Quem diria que aquele time do Palmeiras ia cair? Ninguém. Era um time até que razoável. E caiu. Exatamente porque não consegue o resultado. E esse time de São Paulo não está conseguindo o resultado. E sem resultado, minha filha, não tem jeito. Não tem.